Gurizada, o negócio é o seguinte: personalidades do futebol mundial prestam solidariedade ao atual técnico do Flamengo, o português Paulo Sousa. Inclusive, José Mourinho, atual técnico da Roma, mandou mensagem para o técnico do rubro-negro carioca. Tudo isso consequência da gigante barbeiragem cometida por Jorge Jesus. Para quem não está tão ligado, nesta semana, ao assistir o jogo do Flamengo com o Tajeres pela Copa Libertadores da América, Jesus deixou escapar que aceitaria e gostaria de voltar para o Flamengo e, inclusive, estabeleceu um prazo para que a negociação fosse concluída. Esqueceu, tão somente, que o Flamengo tem um técnico trabalhando com um contrato em vigência e que, curiosamente, é seu compatriota também português. A gente analisa isso neste meu vídeo, que tem a força da KTO. Aqui o cupom promocional Meneghetti, que te entrega um bônus de 20% em cima do teu primeiro depósito. Tem link lá no topo dos comentários. No primeiro comentário, tu clica, já te inscreve na KTO, cupom Meneghetti e sai a te divertir. Como destruir a sua imagem? Curso em aula única, em um único movimento, que tem como autor do curso Jorge Jesus, o Mister, técnico de futebol português, multicampeão pelo Flamengo, passou também recentemente pelo Benfica, num projeto que não deu certo, pois isso aconteceu depois que ele assistiu numa cobertura às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, o empate do Flamengo contra o Tajeres, fez diversas considerações sobre a equipe treinada pelo seu compatriota Paulo Sousa e lá pelas tantas se saiu com esta frase: quero voltar sim, mas não depende só de mim. Posso esperar até pelo menos o dia 20. Depois tenho que decidir a minha vida. Só esqueceu que Paulo Sousa está lá trabalhando com um contrato em vigor, ou seja, o Mister se ofereceu para trabalhar no Flamengo, manifestou a vontade de trabalhar no Flamengo e lá também um outro português trabalhando. Pois bem, o Paulo Sousa não se manifestou ainda, mas o seu empresário, Hugo Cajuda, já concedeu entrevista, se manifestou em redes sociais e classificou como falta de respeito, ética e profissionalismo de Jorge Jesus, classificou o episódio como vergonhoso e fez uma série de críticas ao Mister, ao JJ. Aliás, o Jorge Jesus a mim nunca enganou. Quando ele renovou o seu contrato com o Flamengo em 2020, no dia 5 de junho, renovou por uma temporada, ele não gosta de contratos longos, e 42 dias depois, em 17 de julho, ele acabou rompendo o contrato e acertando-se com o Benfica. Ali eu já estava lendo aquele que eu considero um bom treinador. E não mais do que isso, de um ótimo trabalho no Flamengo, mas em clubes portugueses, onde eu o acompanhei, e especialmente no Benfica, sem ter grandes sucessos, exceções feitas a alguns títulos nacionais. O jornal Record publicou neste final de semana uma matéria com este título: Jorge Jesus arrasado por todos os lados. O jornal A Bola chegou a fazer esta tira em quadrinhos, que mostra um português lendo o próprio periódico, cortando o seu cabelo numa barbearia, e a terceira tirinha diz assim: depois de mestre de tática, agora é o mestre da ética, é claro, numa evidente ironia. Pois bem, Paulo Sousa, que hoje está treinando o Flamengo, recebeu solidariedade de Abel Ferreira, também português, técnico do Palmeiras. Recebeu também solidariedade e apoio através de uma mensagem de José Mourinho, atual técnico da Roma, que é, no cenário mundial, talvez o técnico português de maior prestígio. Trabalhou no Benfica, no Chelsea, no Porto, no Real Madrid, no Manchester United, no Tottenham e atualmente está
na Roma, é um técnico multicampeão. Eu tenho lá as minhas críticas à formação tática, né, do José Mourinho, mas tenho que reconhecer que é um dos maiores técnicos do futebol mundial aí nesses últimos 20 anos, é muito prestigiado. E dos portugueses, talvez seja aquele técnico que tenha realmente o maior prestígio pelo seu currículo de times por onde passou. Há um enorme desgaste de imagem de Jorge Jesus se oferecendo ao Flamengo e esquecendo que aí ele transgrediu completamente o sinal vermelho, transgrediu a ética mínima, e não só do futebol, em qualquer área. Alguém empregado, e você diz para um jornalista, nesse caso, foi para o Renato Maurício Prado, jornalista do UOL, que aceitaria e que gostaria de voltar para o Flamengo, onde há um profissional empregado, e estabelecendo inclusive um prazo limite. Olha, até o dia 20. Depois disso eu tenho que definir o meu futuro. Todo mundo sabe que ele tem uma proposta do Fenerbahçe da Turquia. E talvez seja o único caminho para o Mister, trabalhar no futebol da Turquia. É impressionante como num movimento único o Mister conseguiu desmanchar a sua imagem, que no futebol português já estava arranhada por esta passagem muito ruim no Benfica. O Benfica lhe tirou do Flamengo, lá estava um presidente do qual ele tem uma ótima relação, depois acabou saindo do clube, com um projeto de 150 milhões de euros para contratar, para montar time. Benfica contratou, por exemplo, Everton, Cebolinha do Grêmio, além de outros grandes jogadores. E o projeto naufragou, não deu certo. Ele acabou, inclusive, goleado pelo Porto no final do ano passado, foi demitido. Um projeto que era para ser de 3 anos, e que não durou muito mais do que 6 meses. O desgaste realmente é impressionante. E como o Paulo Sousa jogou durante 11 anos na seleção portuguesa de futebol, tem muitos amigos que são hoje treinadores, ex-jogadores e que também se manifestaram prestando solidariedade ao atual técnico do Flamengo. E é esperado que o Paulo Sousa se manifeste neste domingo, depois do clássico contra o Botafogo, Flamengo e Botafogo, jogo marcado para as 11 horas da manhã. Paulo Sousa depois deve conceder uma entrevista coletiva e ali ele deve se manifestar sobre este lamentável episódio que desmanchou, fez destruir a imagem do ex-técnico do Flamengo, ex-técnico do Benfica, Jorge Jesus. A passagem de férias de Jesus pelo Brasil, isso aconteceu agora, nesses últimos 20 dias, e aí ele foi assistir o jogo do Flamengo contra o Tadieres com personalidades, entre as quais o jornalista Renato Maurício Prado, realmente não lhe fez nada bem. O presidente Landim do Flamengo já disse que é para esquecer, que o Flamengo não vai atrás do Jorge Jesus, que vai apostar no trabalho do Paulo Sousa, ainda que esteja contestado por boa parte da torcida rubro-negra. É realmente uma aula de como desmanchar a sua imagem em apenas um ato. Se inscrevam aqui no canal do Menegas, ativem as notificações. Se gostarem dos meus vídeos, deixem aí o like. KTO.com, hein? A minha casa de apostas. Tem link lá no primeiro comentário. Clica lá, te inscreve, cupom Meneguete e saia te divertir na KTO.com. Feitoria gurizada. Vai, um abraço.